Essa daqui é a Eileen Gu, uma atleta chinesa, hoje compete pela China, mas que passou a maior parte da sua vida em território americano e depois fez essa transição de nacionalidade. Mas ela ficou muito evidente nos últimos tempos, dadas as Olimpíadas de Inverno, ela foi medalhista e foi muitas vezes entrevistada. Impressionou muito os jornalistas e o mundo de forma geral pela clareza, fluidez e força e impacto que havia na forma como ela se expressava. E num momento específico ela foi questionada sobre como ela conseguia ter um discurso tão claro, tão forte e tão influenciador. E aqui eu quero assistir com vocês um pouco de como foi a resposta dela e algumas dicas muito valiosas que nós podemos encontrar nas suas palavras, na sua mensagem. This isn't supposed to be a rude question, but do you think before you speak? Because you answer questions so quickly and so comprehensively, whether it's about geopolitics or your sport or aerodynamics. Like, can you take us into your brain? Do I think? I think overall I'm just a pensive person. Like I'm an introspective young woman. Like I spend a lot of time in my head, and it's not a bad place to be. I journal a lot. I break down all of my thought processes. I think I apply a very analytical lens to my own thinking, and I kind of modify it because it's so interesting. You can control what you think. Like you can control how you think, and therefore you can control who you are. Legal. Então, vamos primeiro olhar para os efeitos da fala dela. Uma pessoa extremamente carismática, ganhou a atenção da mídia, ela se destacou muito pela forma como ela pensa, foi reconhecida pelos próprios jornalistas como uma figura ímpar na maneira como ela se expressava. E aí ela relata o processo, como ela chegou até isso. E dois grandes pontos ficam nítidos aqui para nós. Primeiro deles, ela pensa. Olha que coisa louca. Ela pensa. E aí, temos que nós também pararmos para refletir agora. O quanto paramos de fato para pensar? Num mundo tão louco, com tantas demandas, com um volume gigantesco de conteúdo ao qual somos expostos, realmente paramos para pensar? Perceba que a jornalista lhe relata a velocidade, a fluidez com que ela responde às coisas. Talvez sim por uma capacidade criativa, mas muito, e ela própria relata, pelo fato de que muitas vezes não é a primeira vez que ela está pensando sobre aquele tema. Ela se debruça sobre assuntos, desprende um processo cognitivo e ela tem opiniões formadas sobre as coisas. Quanto mais nós pensamos, quanto mais tempo nós passamos dentro de nós mesmos, nos conhecendo, nos compreendendo, refletindo sobre assuntos e desenvolvendo opiniões, mais impactante será a nossa fala. E ela traz aqui um recurso complementar a esse processo de reflexão, que é o trabalho de escrita. A mensagem escrita é a forma mais completa e organizada de mensagem que existe. Porque quando eu escrevo meus pensamentos, eu os materializo, eu realmente posso visualizar se todos os elementos daquele pensamento fazem sentido, se eles deveriam estar ali, e eventualmente eu vou subtrair informações que são irrelevantes. Eu priorizo. E também, eventualmente, posso enxergar que está faltando elementos. E aí eu busco mais informação, ganho mais referências para poder tornar aquilo mais completo. Eu redistribuo, reorganizo informações, coloco as coisas nas caixinhas de começo, meio e fim. Eu visualizando o meu pensamento, eu atinjo o seu pleno potencial. Quanto mais tempo eu passo pensando e registrando meu pensamento, maior a minha capacidade de uma fala clara, organizada, fluida e impactante, como temos aqui o exemplo da Eileen Gu. Tudo isso me traz algumas reflexões e me conecta com um livro que eu estou começando a ler agora, mas já gostaria de compartilhar um pouco com vocês. George Orwell, 1984. É um livro que tem claramente um viés político e longe de mim tentar abordar qualquer coisa nesse sentido aqui, mas ele cria ali um cenário fictício de uma sociedade dominada por um governo autoritarista que usa como ferramenta de controle a manipulação da linguagem.
E eles ali restringem alguns elementos que estão totalmente alinhados com a fala da Eileen Go. Primeiro, como ferramenta de domínio, eles proíbem as pessoas de escrever. Ninguém pode ter papel e caneta em suas casas. Como eles registram as suas informações, as suas ideias? Ali naquela ficção eles têm um instrumento no qual eles falam e a sua fala é automaticamente registrada. Mas o exercício de pegar uma caneta em mãos e ali distribuir, destrinchar os seus pensamentos, isso é proibido. Isso me lembra muito que a gente vive hoje, da preguiça do escrever, onde eu pego o meu celular e falo para o chat GPT, chat, é isso que eu quero, processe essa informação para mim. Então nós falamos nossos pensamentos, mas nós não o materializamos no papel. E isso restringe a nossa capacidade de pensar. Outro aspecto muito interessante da ferramenta de controle que aquele governo usa é o desenvolvimento de um novo vocabulário ali chamado novilíngua, onde as palavras são reduzidas, simplificadas, elas são contraídas e eles têm um dicionário que é revisado ano após ano, no qual cada vez mais palavras são subtraídas. E aí eu tenho uma única palavra que expressa uma imensidão de coisas. E assim, quanto menos palavras disponíveis, menor a capacidade de pensar. Olha só que doido. Você já parou para perceber que nós pensamos com palavras? Como eu pensaria sem usar uma palavra? Tudo que eu penso é traduzido em palavras. Então, quanto maior meu repertório de palavras, maior minha capacidade de pensar com clareza. Se as palavras me são subtraídas, o meu pensamento começa a ficar limitado, porque pensar está conectado com o nosso padrão de linguagem. E olha, mais uma vez, um padrão comportamental que vamos assumindo, que a gente começa a perceber quão nocivo ele é. Cada vez mais nós nos expressamos com contrações, com reduções de palavras, nós escrevemos no WhatsApp, em outros canais de mensagens, cada vez mais com palavras que se tornam somente consoantes e de repente se tornam emojis, de repente eu respondo com uma única letra e assim, de uma maneira inconsciente, nós vamos limitando a nossa capacidade de pensar, porque limitamos a nossa capacidade de palavras. Penso, logo existo. Mas eu só me torno realidade quando eu expresso o meu pensamento. Passe um tempo dentro da sua própria cabeça, registre as suas ideias e você vai alcançar um outro patamar de comunicação.